Aproveitando o gancho, acho que mais importante, dentistas ou não, somos todos da área da saúde. Tivemos aqui dois colegas médicos anteriormente falando. Eu sou farmacêutico e trabalho hoje com inovação dentro de uma indústria odontológica. Então, não sou dentista, mas os conhecimentos que a gente adquire desde o primeiro ano, quando você começa a sua graduação, é um tijolinho que você vai colocando e isso serve depois quando você alcança um meio profissional para poder ter ferramentas suficientes para poder transpor qualquer obstáculo. E eu ia falar um pouco mais sobre biomateriais, mas vendo o que nós conversamos aqui mais cedo, nas nossas duas primeiras aulas, eu achei importante mudar um pouco o foco. Acho que é bacana, a gente vai falar de biomaterial também, mas como a gente chega no biomaterial? A gente falou bastante sobre soluções, mas a gente viu solução já sendo aplicada como soluções, como chegar o cimento, as próteses, a ideia da peça em crânio. A gente vê a ideia, ok, a ideia é essa para substituir isso, mas como que isso acontece de uma maneira geral? Por que fazer essas coisas? Por que inovar? Por que usar o conhecimento da universidade, o conhecimento que nasce na universidade, na graduação, depois na pós-graduação, e transformar esse conhecimento da universidade em novos conceitos e novos produtos já para acessar o consultório do dentista na hora que ele vai trabalhar, o profissional médico, da mesma forma, ele utiliza muitas ferramentas que nasceram na farmacologia, que nasceram na odontologia, que nasceram na mecânica, para poder trabalhar no seu dia a dia. Bom, dentro da indústria, em geral, se inova por um posicionamento de mercado, para você ganhar competitividade, ou para gerar melhores oportunidades. Mas por que o ser humano inova? Desde quando o ser humano inova? Na verdade, a gente inova há muito mais tempo do que se imagina. A primeira invenção, ou melhor, o que é considerado a grande invenção do ser humano, surgiu há muito tempo atrás. O descobrimento do fogo. Por que o descobrimento do fogo é considerado a grande inovação do ser humano? O ser humano, ele passou com o advento do fogo a poder manipular alimentos. Antes ele sobrevivia de frutos, daquilo que se tinha no local, ele consumia carne crua, mas ele exauria o seu local, depois de exaurido ele se mudava, ele ia para outro local. Depois que os recursos daquele novo local se exauria, ele fazia o quê? Ele ia para um outro local. Ele não conseguia avançar com o conhecimento, ele não conseguia avançar tecnologicamente porque ele consumia, exauria e se mudava. Com o advento do fogo, ele passou a trabalhar com alimentos, ele conseguiu estocar alimentos secos, depois cozinhar esses alimentos secos e extrair a energia desses alimentos antes secos, agora cozidos. Ele conseguia secar carnes, ele conseguia salgar carnes e dessalgar essa carne depois e levar isso consigo ou armazenar para grandes períodos de frio. Então ele começou a fazer residências fixas e assim nasceu o que nós temos hoje como civilização. Isso não é uma ideia que nasceu de uma ou outra pessoa, isso é baseado em evidência científica, em achados científicos. Isso parte da análise de crânios encontrados aonde, após o domínio do fogo, o aumento da caixa craniana aumentou exponencialmente. Antes, durante um longo período de tempo, a caixa craniana era reduzida. Por que isso aconteceu? Nós tivemos acesso a aminoácidos, a proteínas que antes nós não conseguíamos absorver. Alimentos crus são de difícil metabolismo. Quando você faz a cocção desse produto, você melhora esse processo. E aí você consegue desenvolver o seu intelecto. Então, dominar o fogo, produzir esses alimentos, foi de suma importância para que a gente pudesse evoluir como sociedade. Esse cara aqui é um grande inventor. Por sorte, é um grande inventor brasileiro.
que Santos Dumont conseguiu inventar durante o seu tempo de vida? O mais famoso deles é o 14 bis, gerou depois todo o domínio da aviação. Hoje a gente se locomove pelo mundo inteiro usando um avião. Santos Dumont também inventou o ultraleve. E sem brincadeira, esse daqui é o protótipo que ele fez em 1920 alguma coisa. É considerado o invento mais preciso de Santos Dumont, porque ainda hoje ele é um exemplo de aviação, porque ele é o primeiro modelo de avião que coloca a cauda atrás do avião. Isso dá estabilidade para o avião. É graças a essa cauda atrás que o avião consegue fazer curvas. E foi baseado nesse conceito que a aviação evoluiu. Santos Dumont também foi o primeiro a inventar o balão individual. O balão até então era um balão coletivo, as pessoas entravam em 20, 30, 40 pessoas dentro do balão, e ele inventou o balão individual. Isso depois se transformou num outro invento, também do Santos Dumont, que são os dirigíveis. O mais famoso dele, o Zeppelin, que graças a Deus deu origem ao nome de uma banda que talvez alguns não conheçam, mas os mais antigos devem conhecer. E eles usavam um outro invento do Santos Dumont para poder viajar da Europa, da Inglaterra, onde eles nasceram, até o mundo inteiro. Eles foram uma das primeiras bandas a excursionar mundialmente, levando música de qualidade para quem não tem acesso. Santos Dumont também inventou uma outra coisa que parecia muito simples, mas ninguém nunca tinha pensado: o hangar. Porque na época em que Santos Dumont estava desenvolvendo as suas primeiras invenções voadoras, era comum se deixar esses aviões ao relento, ao céu aberto. O que acontecia? Ele observava, esses aviões eram feitos de bambu e seda. Se você deixar seda tomando sol e chuva, sol e chuva, sol e chuva, com um bambu amarrado, o que acontece? Isso começa a empenar. E aí todo o trabalho que ele tinha em desenvolver esse ultraleve, esse avião, ia para o saco, porque isso empenava e não voava mais depois. Então ele construiu um casarão com portas grandes para facilitar a entrada e saída e inventou o hangar. Hoje o mundo inteiro utiliza isso daí. Para você ver, um cara, observando as necessidades que ele ia tendo, ele foi inovando e foi buscando soluções para os problemas que ele tinha. Santos Dumont também inventou o relógio de pulso, que hoje passou a ser um gadget. Por que ele inventou o relógio de pulso? Porque o 14 bis, ele precisava pilotar com uma mão e ele precisava acompanhar tempo para poder fazer os seus movimentos. Mas como que ele vai acompanhar tempo com um relógio de bolso? Então ele prendeu o relógio no pulso dele. A Rolex também agradece bastante essa invenção do Santos Dumont. Bom, mas que tipo de inovação existe hoje em dia? Que tipo de inovação a gente tem acesso? Como a gente pode inovar? Basicamente, tudo que a gente tem de inovação parte do que a gente chama de inovação do usuário. É uma necessidade das pessoas, é uma necessidade profissional, uma necessidade de lazer, e isso leva ao desenvolvimento de alguma coisa que não existia anteriormente. Nos idos de 2002, 2003, um grupo de surfistas, se eu não me engano, na África do Sul, agora eu não me recordo com certeza o país, eles estavam no mar e o mar estava completamente flat, não tinha onda, não tinha nada. Eles estavam sentados esperando as ondas virem e puta, nada acontecia. Puta coisa chata, você ficar sentado na prancha, olhando o mar e nada acontece. Mas estava um vento desgraçado. Então alguém teve uma ideia: puxa vida, eu vou pegar uma pipa, um velame, e vou amarrar no meu corpo. Já que não tem onda, eu vou usar alguma coisa disponível para fazer alguma coisa diferente. E assim nasceu o windsurf, ou o kitesurf, melhor dizendo. As pessoas começaram então a ver: puta, que legal, isso é legal, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma pipa, vou amarrar no meu corpo e vou sair. Só que o pessoal usava prancha de surf. E a prancha de surf, ela é reta. O que acontecia? Na hora que o vento vinha, qualquer marolinha que dava, a plancha saía do pé do cara. E aí o cara saía voando sem a prancha no pé. Então alguém achou que seria uma boa invenção: vou prender minha sandália lá em cima da prancha. Nós já temos aqui duas invenções baseadas num dia sem onda, de uma necessidade que o cara tinha só de diversão. Depois alguém achou que seria muito importante amarrar o pé na prancha, porque de nada até a sandália, se a sandália não estiver presa no teu pé, para que você possa utilizar. E assim a humanidade vai evoluindo com as suas invenções. Isso aqui nasceu de um dia de diversão.
mas virou um nicho que a indústria hoje aproveita para fazer dinheiro e é um esporte que gira dinheiro, é uma profissão para muitas pessoas. Nós também temos outros tipos de inovação, que é a inovação de processo. Quando você troca um processo menos eficiente por um outro mais eficiente. A gente também tem inovação de marketing, que é quando você encontra uma maneira diferente de levar o seu produto. Quando você passa de uma inovação onde os anúncios eram feitos todos em papel, hoje em dia você vê George Clooney tomando o seu Nespresso ao mesmo tempo no Japão, Nova York, Paris, São Paulo, Roma, Chile, em um anúncio antes do cinema começar. Você tem uma inovação organizacional, aonde você muda. Isso daqui hoje é o escritório do Google. É assim que eles trabalham lá. Então, parece ser bem divertido, né? Mas ainda assim eles têm cobrança. Essa galera trabalha, em geral, mais do que qualquer outra pessoa. E isso daqui serve só para eles desopilarem a mente. E dentro da inovação de produto, a gente tem o que a gente chama de inovação de produto, onde um produto evolui gradativamente, oferecendo sempre um avanço tecnológico. Eu comecei a usar esse cara aqui, ó, em 99. Ainda não cheguei nesse. É. Era levinho, né? É uma inovação que o pessoal... Ok, isso é grande, isso é ruim, por mais que seja móvel... Hoje em dia, mais do que fazer ligação, seu telefone faz outras coisas. Além de ligação, você assiste vídeo, tira fotos, conversa com alguém do outro lado do mundo, por necessidades que foram sendo encontradas durante o passar do tempo. As coisas foram evoluindo. O ser humano vai evoluindo, ele vai encontrando coisas novas. Se você virasse para alguém e falasse em 1999, que você vai conversar com alguém do Japão, ao mesmo tempo e ver essa pessoa, o pessoal ia tirar sarro. Ah, você está vendo muito Star Trek, você está vendo muito Star Wars, alguma coisa do gênero. Isso não vai existir nunca. Você pega em 17 anos para cá, como avançamos. Temos também o que chamamos de inovação incremental, que é quando um produto é apresentado de outra maneira. Antigamente os discos eram únicos, aí teve uma banda bem legal, Pink Floyd, foram os primeiros a pensar, ok, eu tenho muita música legal que eu gostaria de lançar num único EP. Vamos lançar 2 juntos no mesmo. Também é um tipo de inovação. Mas também temos o que chamamos de inovação radical, quando um produto é substituído por outro completamente diferente. Hoje em dia, acho que poucos aqui devem ter um disco de vinil guardado em casa. Mas todos devem ouvir música no Spotify ou alguma coisa parecida. Um case que eu gosto de trazer sempre com a gente quando fala de inovação é o case da Lego. Esses aqui foram os primeiros brinquedos que a Lego começou a fabricar. Era um patinho com rodinha e um carrinho de madeira. E tinha um bloco todo esquisito, quase do tamanho de um tijolo, que eles usavam para encaixar um em cima do outro. Que eles achavam, pô, todo mundo vende carrinho, vamos vender carrinho. Mas o que começou a vender era esse maldito bloco. A Lego se manteve estável com relação às vendas até mais ou menos 1980. A partir daí ela teve um período de crescimento muito grande, seguido por um período de estagnação. Por quê? Porque a Lego lançava mais do mesmo. Era sempre a mesma coisa. Todo ano lançava uma coisa diferente. Até que por volta do final dos anos 1990, ela encontrou um nicho de mercado. Ela começou a lançar os seus produtos sempre associados a filmes. Começou a sair o Lego Star Wars, a sair o Lego Harry Potter, o Lego Avengers, e aí as vendas da Lego subiam. Quando não tinha lançamento no cinema, as vendas da Lego desciam. Um novo lançamento, subia. Até que o pessoal também cansou um pouco disso daqui. Começou a se tornar de novo mais do mesmo. O mercado começou a ficar mais exigente. E aí eles tiveram uma grande sacada de olhar de volta para os usuários. Essa galera que usava Lego na década de 70, na década de 80, que eram crianças, um dia cresce. Um dia esse pessoal vai fazer faculdade.
Um dia esse pessoal senta atrás de um banco e assiste um outro cara falar sobre coisa que ele não está muito afim. Mas enfim, ele cresce, ele vai aprender coisas novas. Mas ele mantém as paixões de quando ele era criança, quando ele era feliz. Quantos de nós ainda hoje não fazemos alguma coisa que nos traz prazer, que fazíamos quando éramos adolescentes, quando éramos crianças? Você tende a trazer isso porque isso te traz felicidade. Isso é saudosismo, mas também faz bem para as pessoas. Essa galera que cresceu na década de 80, na década de 70, foi fazer engenharia, foi fazer direito e tudo mais, mas existem no mundo inteiro competições de Lego para ver quem monta o Lego mais animal. E aí os caras do Lego começaram a falar, puta vida, olha só, esses caras fazem concurso, eles fazem feiras e reúnem uma galera animal. Olha o que eles fazem com o Lego. Com peça de Lego. Isso é uma feira de Lego, o pessoal montou e isso é só um exemplo. Existem outros tantos com... Hoje em dia a Lego tem modelos automatizados que você monta um carro de controle remoto com peças da Lego. A Lego começou então a fazer produtos para esse tipo de pessoas. Pessoas que cresceram e chegaram num novo patamar. Além desse tipo de produto, o Lego lançou também agora, se inserindo no meio eletrônico. Ok, eu vou começar a fazer os meus filmes, além dos filmes eu vou começar a vender videogame, vender jogos. E aí a Lego entrou num período de crescimento, que ainda hoje é considerada a maior rampa de crescimento dentre as empresas. Eles estão faturando muito, baseado em observar os clientes, o que os clientes usam, do que os clientes precisam. E aí, quem que faz isso? Qualquer um pode fazer isso, não é só a indústria. Vocês que estão sentados aqui, que estão no primeiro ano, no segundo, no terceiro, que já estão fazendo pós-graduação, que já saiu, que já está no mercado de trabalho, todo mundo tem a capacidade de pegar, olhar ao seu redor e ver o que eu faço, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente. A gente viu isso na nossa primeira palestra de hoje. Poxa, eu tenho a possibilidade de fazer um material, uma cirurgia com um material diferenciado. Tenho, é caro. Vamos inovar, vamos procurar fazer alguma coisa diferente para solucionar esse problema. É uma solução baseada na necessidade do usuário. As próteses de metálicas que nós vimos na nossa segunda palestra aqui hoje partiram pelo mesmo pressuposto. Uma necessidade do usuário que foi avançando passo a passo até chegar nos produtos que nós temos hoje. Mas quem faz essa observação? São os profissionais, são as pessoas que usam esses produtos, inclusive os dentistas. Porque na hora que o dentista liga e fala, puxa, essa resina está muito ruim, esse implante não adere, ou esse biomaterial não gera osso, é um passo para que você comece a trabalhar em opções melhores, para que você possa avançar com relação a isso. Na indústria, sempre parte através de uma ideia e, em geral, necessidade da sociedade ou de mercado. É o que a gente chama de observação do usuário, tudo aquilo que eu mostrei até agora. As inovações das mais diversas que a gente viu até agora partiram de observação da necessidade, daquilo que a gente realmente precisa. E assim, a gente trabalha dentro da indústria, procurando observar qual é a real necessidade dos usuários. A FGM é uma empresa que tem cerca, se eu não me engano, acho que são 23 anos, de um portfólio de quase 180 produtos. 80% dos produtos foram todos desenvolvidos dentro da indústria, dentro da FGM. São produtos que nasceram lá dentro, partindo de observações dos usuários. Puxa, olha, tem esse produto aqui, mas ele é importado, ele é caro. Vamos fazer um nacional. Puxa, tem um outro produto aqui que ele funciona, mas ele é difícil manuseio. Vamos procurar substituir isso daí, fazer uma coisa que seja de mais fácil manuseio. Puxa, tem esse outro aqui que não é bom e não tem opção no mercado. Vamos criar alguma coisa nova. Para atender quem é o usuário. Para fazer com que a vida de quem usa seja melhor. O nosso foco são os cirurgiões dentistas de diversas áreas. Eu, na FGM, sou responsável por desenvolver biomateriais. Nós ouvimos aqui anteriormente falando sobre cerâmicas como sendo biomateriais. Nós consideramos alguns fosfatos de cálcio, um deles é a hidroxiapatita e o beta-TCP, como biomateriais. Dentro da indústria a gente trabalha eles até que eles sejam convertidos em cerâmicas. Não aquelas lisinhas que a gente viu aqui, mas um material com propriedades mais adequadas para suportar crescimento ósseo. A gente já ouviu hoje também, as opções para a utilização de enxertos hoje passa pelo osso autógeno do próprio paciente, banco de ossos,
de cadáver, a opção de osso bovino, que os dentistas usam muito em implantodontia, e materiais de origem sintética. Esses materiais eles são utilizados para preenchimento de alvéolos frescos, para preenchimentos de defeito com 2 paredes, 3 paredes, levantamento de seio, quando você deseja ganhar osso onde você não tem. Então você usa esses materiais para suprir uma necessidade para a colocação posterior de um implante, para reconstrução estética, para diversos fins. Quando você não tem osso, então você coloca esse biomaterial, depois de um tempo esse biomaterial ele é convertido em osso e você tem então a altura para colocar um implante. De maneira resumida, é mais ou menos isso que o dentista busca quando ele usa um biomaterial. Aqui um outro exemplo. Quando você não tem volume para a colocação do implante, você usa o biomaterial e aguarda a consolidação até que ele forme osso para a colocação do implante. Mas, mais do que oferecer um biomaterial, é importante entender como que essas coisas funcionam, como que o funcionamento do osso ocorre, como que o osso gera osso. A gente já ouviu mais cedo aqui falando da importância de ter carga em cima do osso. Porque se você não tiver carga em cima do osso, o seu osso não cresce. Isso parte por entender como que ocorre a fisiologia dentro do osso. Para que isso aconteça, as moléculas de colágeno precisam ser comprimidas. Quando as moléculas de colágeno, que são essas hélices pequenininhas aqui, elas são comprimidas, elas geram eletricidade. Isso é chamado de piezoeletricidade. Essa eletricidade do colágeno é a que faz com que gere-se novo tecido ósseo. A gente tem também hidroxiapatita. E o tamanho da hidroxiapatita presente no osso, ela está na faixa de 70 nanômetros. Então são moléculas muito pequenas. Por que elas precisam ser pequenas desse tamanho? Porque as células, quando elas saem dos vasos sanguíneos e chegam até o biomaterial, para que comece a se formar novo tecido ósseo, ela precisa se aderir à superfície. Se essa célula que está vindo da corrente sanguínea... Nossa, eu estou falando coisa que eu vi no meu primeiro ano de faculdade. Eu uso isso hoje no meu trabalho, é importante isso. Quando essas células saem da corrente sanguínea e alcançam, no caso, a região do biomaterial, se elas não conseguirem se aderir, não vai ter proliferação, não vai ter formação de osso. E aí, nós fizemos 2 experimentos bem simples. Primeiro, a gente pegou um biomaterial de superfície lisa e colocou uma célula óssea. Essa célula óssea ela não consegue se aderir, porque o biomaterial ele é muito liso. Enquanto essa célula não se aderir, não tem osso formado. É simples assim. Com esse biomaterial, eu não formo osso. Quando eu pego um biomaterial diferente agora, um biomaterial muito mais poroso, e coloco a mesma célula óssea em cima desse biomaterial poroso, essa célula vai ter uma capacidade de adesão muito maior. Depois que essa célula se adere, é que ela consegue se proliferar. Simples assim. Então, entender como que o osso trabalha, como que o osso funciona e como que é a fisiologia do processo de formação de um novo tecido ósseo é importante quando você pensa em resolver um problema que o usuário tem. Qual que é o problema que o usuário tem em geral? Biomateriais caros, porque eles são importados, ou biomateriais com uma superfície muito lisa, onde a célula tem uma dificuldade maior de se aderir. Então existe uma possibilidade de solucionar 2 problemas que os usuários têm hoje em dia. Primeiro, reduzir o custo, que é importante. Quem tem um consultório odontológico precisa manter esse consultório e não adianta pagar uma fortuna em materiais, porque o paciente quer pagar menos pelo procedimento. E aí o que você faz? Para manter o seu consultório girando, você vai reduzindo as suas margens. Chega uma hora que você paga para trabalhar. Ter materiais que sejam eficientes e mais baratos é importante. Esse daqui é o principal biomaterial utilizado hoje no mercado, ele é um biomaterial de origem bovina. E isso daqui é o que a indústria, o fabricante chama de poros interconectados. São os poros que conversam uns com os outros. Esse daqui é o principal biomaterial de origem sintética, os 2 são importados. Esses buracos enormes aqui que a gente está vendo é o que eles chamam de poros interconectados. Esse biomaterial aqui é um biomaterial de origem nacional. Isso daqui é o que eles chamam de poro interconectado. Tentando entender agora um pouco da química, nós desenvolvemos um biomaterial 100% nacional. A síntese dele é toda feita aqui dentro dos nossos laboratórios na FGM. Isso daqui é o que a gente chama dentro da FGM de poros interconectados.
Se a gente pegar e comparar a superfície que nós vimos ali, e aquele é o produto que a gente tem desenvolvido hoje, com o que tem no mercado, a gente vê já de cara uma diferença muito grande. Ele é feito de hidroxiapatita e beta-TCP. São 2 fosfatos de cálcio. A gente usa as mesmas matérias-primas que a Roche, que a Merck, que a Pfizer utiliza na fabricação dos seus medicamentos. São matérias-primas de origem farmacêutica que a gente utiliza dentro da indústria odontológica para produzir um biomaterial de substituição óssea. Isso daqui é a apresentação daquele biomaterial de origem bovina. É um frasquinho com 1 grama que custa quase R$1.000. Só que às vezes quando você vai fazer a cirurgia você não precisa usar esse 1 grama, você vai usar metade, vai usar 1/3. Então a gente resolveu fracionar esse mesmo 1 grama em várias garrafinhas. Então se você precisa usar uma área pequena, um alvéolo fresco, você usa uma. Se a sua área for maior, você usa mais. Então, no mesmo produto, nós modificamos o preço, nós nacionalizamos uma tecnologia que ainda não existe no Brasil. Nós mudamos a topografia desse produto, nós desenvolvemos um produto completamente diferente, nós mudamos também a apresentação desse produto. De uma única vez, a gente inovou 3 vezes. Baseado em observações dos usuários. E a gente desenvolveu então um biomaterial que a gente classifica como 100% sintético, ele é, à base de fosfatos de cálcio, hidroxiapatita e beta-TCP. Esses 2 fosfatos de cálcio eles são convertidos depois em tecido ósseo. Mas se o que eu estou falando é verdade, não basta mostrar, a gente também tem que comprovar. Porque isso é importante na hora de fazer o registro do produto. Não basta você dizer que ele é assim, você tem que mostrar. Aqui eu tenho um defeito em calota de rato, aqui utilizando o biomaterial. Depois de 30 dias, eu vou dar um zoom nisso daqui para ficar mais fácil de ver, eu tenho o meu biomaterial e eu tenho uma grande quantidade de células ósseas ao redor do biomaterial. São essas bolinhas roxas, bem escurinhas aqui em volta. Eu tenho uma grande quantidade já de osso neoformado, isso daqui após 30 dias. Tá, mas você não colocou nada para comparar, então você está dizendo que o seu é melhor do que nada? Foi não, isso aqui é um primeiro ensaio que a gente faz para ver se ele realmente funciona. Dentro da indústria é assim que funciona, você valida a tua ideia. Da mesma forma que a gente faz quando você faz pesquisa no teu laboratório. Você tem uma ideia, você vai validando isso passo a passo. Nós depois fizemos o mesmo tipo de ensaio, mas agora em pacientes, comparando o nosso biomaterial sintético com outro biomaterial sintético também disponível. Isso daqui é um material trefinado. Após 3 meses e após 6 meses, e aí a gente vai fazer a análise desse biomaterial. Vamos ver então se aquilo que a gente pensou lá atrás, quando a gente começou a observar da necessidade, quando a gente pensou em fazer um biomaterial diferente, um material mais poroso, com uma maior área de superfície, realmente resulta em melhor formação de tecido ósseo. Então aqui a gente tem o que a gente chama de controle negativo, que é onde a gente não coloca nada, é só o espaço onde foi extraído o dente. Aqui eu tenho o nosso biomaterial, 3 meses e após 6 meses, e aqui eu tenho o concorrente, que é o que chegava até então no mercado. Se eu observar após 3 meses e após 6 meses, eu vou observar primeiramente uma diferença. Cada bolinha dessa daqui é uma partícula de biomaterial. E esse roxinho aqui em volta é tecido ósseo que está crescendo. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, biomaterial, nesse espaço em branco, e aqui em roxinho eu tenho o osso formado. Se vocês observarem onde que eu tenho roxo aqui e onde eu tenho roxo aqui, tem uma diferença básica. Aqui eu tenho roxo crescendo de maneira aleatória, crescendo em cima de uma área rosa mais clara, que é tecido conjuntivo. Aqui eu tenho tecido ósseo crescendo ao redor do biomaterial. Ou seja, o osso está crescendo em volta do biomaterial que a gente implantou. Não de maneira aleatória. Ele está realmente aderindo na superfície do biomaterial e a partir daí ele está crescendo. Isso daqui foi algo que a gente não encontrou até agora em nenhum outro biomaterial, mesmo nos de origem bovina. Testando e comparando o nosso produto com outros de mercado, a gente observou que a observação que nós
tínhamos com relação à qualidade do produto e a intenção que nós tínhamos em desenvolver um produto de melhor qualidade, com melhores resultados, a gente conseguiu alcançar. Hoje a gente já está com esse produto no mercado há cerca de 2 anos e o que a gente tem observado é, em média, o ganho de quase 30 dias na colocação de um implante com esse biomaterial. Quando a gente compara ele com outros biomateriais de mercado, a gente vê uma diferença bem grande com relação à quantidade de osso formado e à qualidade do osso formado, porque esse osso que está formando aqui, para preencher todo o espaço, ele vai crescer de maneira aleatória até encontrar com um osso vizinho. Esse osso que está sendo formado aqui, ele está se comunicando com um osso vizinho, ele forma um osso mais estruturado e de melhor qualidade. Assim, a gente classificou o NanoSynth como um biomaterial com superfície nanoestruturada, com elevada porosidade, que favorece a adesão celular e a formação óssea. Só para fechar, para não estender demais, lembrar sempre que a inovação é um processo contínuo. Você sempre busca por produtos mais eficientes. Você não precisa esperar que alguém faça isso por você. Você pode fazer isso. Ah, mas eu não tenho estrutura para fazer isso. Não, você pode não ter na sua frente, mas você tem como buscar essa estrutura para desenvolver isso daí. A universidade é um laboratório gigantesco para que isso seja feito. Você encontra diversos centros em diversos locais aqui. Na Positivo tem um núcleo muito grande, com resultados fantásticos que o próprio João coordena, desenvolvendo biomateriais. Não só aqui em Curitiba, mas em outras universidades ao redor do Brasil, você também tem essa oportunidade. Se você tem uma necessidade, se você identificou uma oportunidade de melhorar alguma coisa que está à sua frente, arregace as mangas e corra atrás. Depende muito mais de você fazer isso. Eu gosto muito dessa frase desse cidadão, não sei se todos conhecem, mas ele falava que a inovação é a responsabilidade de todo mundo. Todos nós, não apenas dos corpos de pesquisa e desenvolvimento, das grandes empresas e das grandes indústrias. Talvez essa foto desse cara seja mais famosa. Acho que procurar inovar e fazer algo novo é muito importante, em qualquer área. Em biomateriais também. Hoje, dentro da FGM, nós temos, além desse biomaterial do NanoSynth já desenvolvido, nós temos outros 2. Um deles é o primeiro biomaterial moldável a chegar no mercado nacional, deve estar chegando no final do próximo ano. Nós estamos introduzindo também uma membrana sintética 100% absorvível, osteocondutora, a primeira membrana osteocondutora do Brasil. Então, nós estamos buscando inovar dentro da indústria para trazer soluções para os dentistas, para quem realmente utiliza e tem a necessidade real. Claro. O Eliezer participa de reuniões com a gente. Esses reuniões você já faz um ano. Assim, inovação é uma palavra do mundo. Todo mundo fala inovação. Ele fala com muita propriedade de inovação. Aliás, eu vou aproveitar e quero que você faça desenvolver essa ideia. Para fazer inovação, a gente precisa de uma série de características, né? A gente precisa desenvolver. A gente precisa desenvolver uma série de habilidades. A primeira habilidade, assim, qualquer um pode fazer inovação. Uma inovação de qualidade, dificilmente ela vai sair de um fundo de quintal de uma pessoa que não tem uma formação técnica. Então, dificilmente uma inovação que se preze num mercado extremamente competitivo como a gente tem hoje em dia, ela não vai sair de quem tem um curso superior. Isso isso é século passado. Hoje em dia, quem não tiver pelo menos estudando numa boa escola superior, dificilmente vai sair uma ideia maravilhosa de uma pessoa que não tem uma formação técnica. Então, a primeira questão é formação. Sim. Formação técnica. A segunda coisa que eu acho que é fundamental, então vamos lá, é saber trabalhar em equipe. Não existe inovação sozinho. Vamos lá. Conhecimento técnico. Equipe.
Me ajude aí. Estrutura. A inovação só dá certo se você souber fazer a leitura do mercado. E essa é uma grande dificuldade. Por quê? As universidades hoje não enxergam o mercado. Não enxergavam. Hoje a gente tem uma tendência que as universidades tentem ler o mercado da melhor forma possível. Tudo que você falou aqui tem relação direta com isso, né? Como enxergar o mercado? Enxergar a necessidade das pessoas. Se você fizer uma coisa que para você é muito boa, mas o mercado não lê da mesma forma, dançou, meu. Esse produto não vai vender. Se o produto não vender, não presta para nada. Então, inovação, ela tem que identificar uma necessidade, identificar o teu nicho de mercado. Aonde que se faz inovação? Da onde que é a tua empresa? Joinville. Aliás, você trabalha com o Nelson também, né? Com Camargo? Ele já deu várias aulas para nós aqui de biomateriais nanoestruturados. Então, você veja, e acho que, do meu conhecimento, uma das maiores experiências com material nanoestruturado do Brasil, se não for a maior. Aqui do lado, Joinville. Não existe um local onde você tenha todas as estruturas necessárias e é só dali que vai sair. A história de que as coisas boas do Brasil só saem de São Paulo, isso já acabou. Por favor, é isso que eu quero. Esse biomaterial que a gente apresentou aqui, ele foi desenvolvido em parceria com o Camargo. Ele nasceu de uma interação com a universidade. A geração de conhecimento, ela nasce na universidade. Mas a universidade pós-graduação é só para dar aula? Não. Eu sou farmacêutico, eu tenho um doutorado em bioquímica, eu tenho um pós-doc em bioquímica, eu tenho um pós-doc em imunologia. A minha formação básica, ela nasceu na universidade, onde se gera conhecimento. Então veja, perfeito, ótimo. Você me ajuda bastante a ilustrar essa situação. Não interessa muito da área onde você vem. Interessa que tipo de grupo onde você pode trabalhar e fazer com que isso se desenvolva. Dentro da universidade, que é onde você vai ter matéria crítica para fazer esse tipo de desenvolvimento. Então, inovação na área médica, biomédica, ela vai sair dentro da universidade quase que necessariamente. Então, o primeiro passo é essa necessidade. A gente tem que identificar sempre, o pessoal do mestrado já teve essa aula de inovação, mas com outro perfil, com outro ponto de vista, que eu acho que você tocou nas coisas fundamentais aqui, que ajudam bastante a gente nesse raciocínio. Então, para fazer inovação na área médica, você tem que fazer pesquisa. E para a gente estimular vocês, seduzir vocês a fazerem pesquisas, você tem que começar a ter esse tipo de pensamento a partir de agora. Mas eu não quero ser pesquisador. Bobagem. Vocês todos vão ser pesquisadores. Hoje, você não pode pensar em ser empregado. Você tem que pensar em ter uma empresa. Porque amanhã, depois, você não tem mais emprego. E cada vez mais o emprego vai ser uma coisa absolutamente instável. Você tem que saber se virar sozinho. E as histórias hoje são de pessoas que conseguem inovar e conseguem resultados espetaculares, exponenciais, que é outra palavra também que está muito na boca das pessoas e a maior parte não sabe exatamente o que é isso. Então, se você tiver essa leitura, souber fazer, e isso a gente aprende na universidade com as pessoas certas, você vai conseguir levar o teu produto lá adiante. Mas qual que é a característica de um produto que nasce da universidade na área médica que dá certo? Pesquisa. Pesquisa que vocês são obrigados a fazer. Então, por exemplo, quando ele fala aqui que eles fizeram um ensaio, né, o que ele quis dizer assim, eles tiveram que fazer uma pesquisa para registrar o produto, certo? Correto. Se não tiver uma pesquisa, o teu produto não vai ser registrado. É diferente de fazer uma mesa, por exemplo, em que a gente tem um design mais ou menos, você coloca ali na loja para vender. Qualquer produto que vai ser utilizado dentro do organismo precisa ter pesquisa. E precisa ter aprovação da Anvisa. Esses resultados que eu mostrei para vocês aqui, boa parte deles foram utilizados no documento de registro da Anvisa, que é um pacotinho dessa grossura. Demora anos, a média de 14 meses hoje para você registrar um produto na Anvisa. E uma vez registrado esse produto na Anvisa, então são várias etapas que a gente tem que cumprir. Não é fácil, né? Aliás, eu gosto muito dessas frases aí. Tem uma frase ótima do Dan Brown, né, aquele cara que escreveu lá o Código da Vinci. Se estiver fácil, é porque está errado. Vocês podem ter certeza absoluta. Tudo que vocês estiverem fazendo, mas isso aqui é moleza, eu sou bom pra caramba, isso aqui eu faço com tranquilidade. Você tem certeza absoluta que você está fazendo errado. Eu ouvi a mesma frase do meu orientador de doutorado. Eu não esqueço disso, eu trago isso comigo até hoje. Eu estava fazendo um experimento, passei o dia inteiro, era uma sexta-feira, fazendo um experimento da minha tese.
Aí ele chegou de São Paulo, umas 5 da tarde, aí ele chegou, olhou na tela do computador, eu feliz da vida. Olha, professor, sabe aquele experimento que a gente desenhou ontem? Tô fazendo hoje. Tá pronto? Tá pronto. E aí, deu certo? Tudo aquilo que a gente fez deu certo. Tá errado. Alguma coisa você... Com certeza. Isso aí, certeza absoluta. Qualquer coisa que você for fazer, se estiver certo, é fácil. Tem uma outra frase do Einstein, você gosta de frase do Einstein, que é espetacular também. A mulher que era considerada a mulher mais linda do mundo se encontrou com Einstein. Essa história é verdadeira. E ele falou, pô, mas eu quero fazer um filho com você, né? Não, qual que é a lógica disso, né? Um filho... Pô, desculpe, moça, você é muito bonita, tudo, mas... Não, mas imagine, nosso filho vai ser o cara mais inteligente e a pessoa mais bonita do mundo. Eu falei, o problema é o seguinte, se ele me puxar na beleza e te puxar na inteligência, nós estamos ferrados. Bom, inovar você tem que necessariamente fazer pesquisa. E a pesquisa é uma pesquisa, em primeiro lugar, é uma pesquisa em animais e depois uma pesquisa clínica. Então, o percurso da inovação é você ter o conhecimento, é você saber trabalhar em equipe. Você veja, ele é bioquímico, não tem nada a ver comigo. Olha o conhecimento adquirido que ele teve. E esse conhecimento adquirido, se você usar o teu conhecimento, usar mais o conhecimento do engenheiro, um cara que tem uma outra lógica, se você conseguir colocar todas essas pessoas, tirar o melhor proveito de cada uma delas, aí você vai ter um produto. E aí você vai ter um produto que vende. E veja, não tenho dúvida nenhuma, a geração de vocês, quem não souber fazer inovação, vai ter dificuldade de fazer as compras do mês. Isso aqui é obrigatório. Enxerguem isso daqui como uma necessidade absoluta. Mesmo porque aquilo que ele falou do mercado. Se você tiver o mesmo produto, gente, hoje, um produto que não tem inovação, rapidamente ele cai o preço. Porque a competição é absurda. Coloque isso para um profissional liberal. Se você tem um produto que todo mundo tem, você acha que você vai ganhar cada vez mais com isso? Vamos colocar em termos práticos. Você vai fazer um procedimento. Sei lá, vou chutar um negócio aí. Estou dando obturação no dente, que paga hoje R$100, mas tem 100 mil dentistas fazendo. Esses R$100 daqui um ano vai ser 80. Daqui 2 anos vai ser 50. Daqui a pouco tem cara fazendo por 10. Se você não colocar inovação, se você não souber fazer isso daqui, se você não tiver no teu portfólio alguma coisa que você faça, os outros não fazem, o que você faz melhor, o mercado ele está disposto a pagar pelo mesmo produto, se for muito melhor executado. Se você tiver essa capacidade, ótimo. Se não, se você fizer o mesmo que todo mundo faz, dançou. Você vai ganhar cada vez menos. Então não esperem ganhar cada vez mais por produtos que são iguais aos demais. Essa questão que você levantou sobre a inovação no próprio serviço, a odontologia faz isso há décadas. A inovar dentro do próprio serviço, em como você atende o seu paciente, em como você atende o seu cliente. Seja você inovando com uma técnica, com um material, com a aquisição de um conhecimento, como você leva o seu trabalho, que é uma ferramenta, é um conhecimento adquirido até o teu paciente, você não vai conseguir agregar valor a esse produto. Você está fadado a não pagar suas contas no fim do mês. Inovar e estar sempre atento às novidades é extremamente importante. E, portanto, vai para vocês um recado de quem está começando a graduação, e para todos nós, na verdade, a gente está sempre fazendo curso, né? Procurem a cada vez mais cursos que capacitem vocês a utilizar o conhecimento que vocês forem adquirindo para que vocês sejam patrões de si mesmos. Ou seja, curso na área de administração, curso na área de logística, de estudo de mercado, de marketing. Hoje a gente tem que entender de marketing, a gente tem que entender para onde que as coisas vão. Até o Thiago, eu olhei meio de relance para ele, o Thiago é um cara que sabe usar muito bem o marketing. Ele é cirurgião, é verdade? Sabe fazer isso muito bem. Ele é cirurgião em Porto Velho. Caralho, Porto Velho? Eu sou de Colorado do Oeste. Olha lá, bom, vocês acharam agora. Não, mas é esse tipo de sangue que a gente tem que ter mesmo. A gente tem que ser bairrista, dizer, não, eu vou fazer as coisas pelo bem do meu estado, pelo bem da minha cidade, da minha comunidade, etc. E ele é um cirurgião que hoje é uma das pessoas que mais opera lá na região. Soube usar, é uma pessoa competente, soube usar o marketing ao seu favor, de uma maneira consciente, correta, etc. Então, todos esses elementos, eles são fundamentais para o gerenciamento da nossa profissão. Eu, quando me formei em medicina, mais ou menos na época do Petrini ali, o Petrini é um pouco mais velho que eu, ninguém falava nisso.
Ninguém, absolutamente, as pessoas não... Nossos professores nem tinham noção sobre essas coisas. E hoje são elementos fundamentais para o gerenciamento de qualquer profissional liberal. Esse é o nosso próximo palestrante. Então, essa aula vem bem calhar, porque não adianta também a gente entrar só na parte técnica, mas a parte de pesquisa é importante, que nós estamos aqui com o curso de mestrado, e entender da onde que vêm as nossas pesquisas. As nossas pesquisas, elas deveriam estar vindo fundamentalmente desse tipo de situação para lançar novos produtos. Porque vocês vão investir 3 anos da vida de vocês, aqui dentro 2 anos da vida de vocês, estão gastando para isso. Não esperem ter financiamento para a pesquisa de vocês, financiamento é do bolso de vocês, vocês sabem muito bem disso. Então é você, Petrino, que vai ter que comprar os porquinhos, entendeu? E é assim mesmo, nessa fase é assim, para depois, quando a gente tiver reputação de pesquisador, aí sim, aí você vai atrás de gente que financia, pessoas que olham para você e falam, não, esse cara eu confio. O que é um cara que eu confio? É uma pessoa que já tem resultado. Sem resultado, não existe reputação. Eu gosto de dizer isso para o pessoal que trabalha com a gente lá no grupo de inovação, assim, ninguém compra sonho. Você chegar para alguém e falar, eu estou com uma ideia excepcional, eu quero que você me financie, eu preciso de 100 mil reais. O cara vai olhar para você, não sou Papai Noel, cara. Quem é você, em primeiro lugar? Quem é você? Não, eu sou um cara bacana. Quem é você? O que você fez? Qual que é a tua reputação? O que você tem de resultado? Então, até a gente criar isso, a gente vai tirando dinheiro do bolso e tal. Nessa fase de gestão de mestrado, a gente tem que tirar produto do que vocês fazem. Aqui tem que sair produto. Tem que sair um novo processo. Tem que sair uma nova forma de pensar. Tem que sair um produto de prateleira. Quem sabe a gente consiga isso com você, Petrino. Então, vocês sabem que um produto de prateleira no Brasil hoje é extremamente valorizado para qualquer... Hoje o nosso mestrado é nota 5. Então, vocês já sabem disso, é considerado o melhor mestrado em biotecnologia do Brasil. Por quê? Porque também a gente está totalmente voltado ao desenvolvimento de novos produtos. Então, para chegar nisso que ele mostrou aqui, significa fazer pesquisa em animais primeiro, depois fazer pesquisa clínica, ter um corpo de pesquisadores com quem você se entrose, que fale a mesma língua, tudo isso é um processo. E é um processo que, no final das contas, leva essa palavra aqui, inovação. Portanto, inovação é uma palavra meio vazia, e que, no final das contas, ela tem é só a ponta do iceberg, ela tem muita coisa por trás. Uma inovação que preste tem muita coisa por trás. Né? Fazer inovação, por que a gente está escutando isso? Uma empresa inovadora. Cadê o produto? A maior parte do pessoal fala que inova, mas inova onde? Qual que é o resultado disso? Né? Inovação de verdade, por isso que inovação de verdade tem que sair da universidade. E a universidade tem essa vocação e normalmente não usa. Tá? Excelente, então, eu preciso dos teus slides. Eu vou te dar meu e-mail. Tá bom. Marcelo, vamos lá? Alguém quer perguntar alguma coisa, por favor? Por favor, quanto você quiser. A estrutura desse tipo de material, normalmente ele tem toda uma covalência pela distribuição. Cálcio, fósforo. Essa estrutura, na verdade, a formação dela, ela não tem uma periodicidade. Distribuição de estrutura, digamos assim, não seria plana, mas a estrutura química. Assim, a estrutura molecular. Uhum. E é isso que faz com que você tenha essa regularidade também na formação desses canais. É tipo pegar um polímero que é carbono, silício, tudo quaternário, por exemplo. Essa é uma relação também que traz essa conformação final. Na verdade, não. Por processo que a gente tem, não. O que a gente observou? Você consegue, dependendo do método de síntese da hidroxiapatita, existem diversos. Se você jogar no teu smartphone, no teu computador em casa, hidroxiapatita síntese, você vai encontrar 100 tipos de síntese diferentes. Cada uma oferece um tipo de partícula diferente. Quando a gente fala em tipo de partícula, a estrutura molecular, que é cálcio, oxigênio, fósforo. Cálcio, oxigênio e fósforo. Ela vai mudar um pouco na sua organização mais espacial. Mas a composição ela permanece a mesma. Você vai ter ali uma razão de 1,67, 1,65, dependendo do artigo. Dependendo da tua rota de síntese. Mas você vai ter basicamente isso daqui. O que vai mudar o tamanho é a tua rota de síntese. E na hora que a gente fala o tamanho, é quanto de moléculas, porque a molécula da hidroxiapatita ela tem um tamanho, agora eu não me recordo de cabeça a fórmula, mas o quanto dessas moléculas estão agregadas. Aquela imagem que eu mostrei ali, aquelas bolinhas, cada bolinha daquela ali é uma partícula de hidroxiapatita, mas eu posso ter ela várias
lembrando um anel aromático, eu posso ter ela redonda, eu posso ter ela quadrada, mas a organização está muito mais relacionada com o tipo de síntese. A ordem com que você adiciona, você pode partir de ácido fosfórico, você pode partir de fosfato de sódio, você pode partir de fosfato de cálcio, você pode partir de cloreto de cálcio. São vários os compostos químicos e cada um deles vai interagir formando uma molécula diferente. A nossa rota de síntese forma esferas. E aí eu vou jogando várias esferas, elas vão se agregando e formando aquela partícula maior. No nosso caso, a morfologia está relacionada com o tipo de síntese, não com a organização espacial da molécula. O processo que você tem uma partícula nano é um processo mais químico ou físico? Você tem os dois. Você pode partir de um processo químico direto, e aí você chega já na nanopartícula, ou você pode desenvolver uma partícula micro e através de moagem você reduzir o tamanho dela para um tamanho nano. Moagem. Só que o processo de moagem ele é demorado e ele é muito trabalhoso, porque você tem que fazer uma moagem com esferas muito pequenas durante um tempo muito grande para reduzir o tamanho dessa partícula. Então é muito mais fácil e produtivo você pensar numa rota que já me dá a partícula direta pela síntese química do que pelo processo de moagem. O pessoal da disciplina dos materiais lembrar que quanto mais nano for a partícula, maior a superfície. Quanto maior a superfície, maior vai ser a absorção. Quanto maior a absorção, maior a formação de tecido. Ou seja, melhor, no final das contas, é a interação do material. A gente está falando de um material que é sintético, né? Sim. É porque não basta ter um material ali. Se eu tiver um material, um exemplo, essa síntese que dá esse material quadrado e esse material mais hexagonal, ele é um material liso. E aí a gente acontece justamente naquele experimento do biomaterial liso. Enquanto a célula não se adere, as rotas bioquímicas de dentro da célula, voltando agora lá para o meu doutorado, elas não se iniciam. A célula ela fica meio que no estado quiescente, meio que adormecido, esperando estar aderida para começar a proliferar. Então isso é importante também. Tem uma outra propriedade que vocês que a gente está lidando aqui, que é a questão da tensão superficial, né? Essa questão, às vezes, você tem uma superfície que talvez não seja tão porosa, mas que você consegue alterar essa parte da tensão superficial e atrair muita água. Então, nesse caso aqui, realmente a nanoestrutura ela faz com que se tenha volume interno para dentro dessas partículas muito grande, com uma tensão superficial menor que a da água. Aí você atrai muita água. Se atrai fluido, porque no meio dos tecidos você tem fluido, aí você atrai célula também. Então a gente percebe assim, quando você tem uma região em que vai um bloquinho um pouquinho maior, as células somem lá dentro. Elas vão. Nós iniciamos os primeiros ensaios dentro lá da UDESC com Camargo, se eu não me engano, em 2009. O produto chegou no mercado em 2016. Mais ou menos. A Anvisa pergunta: qual é a composição química, qual é a segurança da tua matéria-prima, quais são os ensaios de caracterização que você fez da tua matéria-prima, do teu produto acabado, aonde você testou o teu produto acabado, se você testou em animal, se você testou em humano, qual que é o N que você utilizou, qual que é o seu número estatístico em cima disso daí. Eles perguntam absolutamente tudo. Sempre que a gente for fazer um negócio, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, pessoal, última, não atrapalhe com o aqui, ó. Faça essa pergunta aqui, ó. O que quer dizer isso daqui? Conhecimento básico de inglês. O que quer dizer so what? Daí? Essa é uma pergunta que mata o teu produto. Para que serve essa porcaria, no final, traduzindo para português? Para que serve essa porcaria que você está fazendo aí? Traduzindo para português, claro, é isso. Para que serve essa tua porcaria aí? Ele acabou de mostrar. Só que entre o so what para o produto dele e o desenvolvimento do produto e venda, tem 7 anos.
A primeira pergunta que a gente tem que fazer, para que serve essa porcaria que você está pensando, que você tem essa ideia? Se ele servir para alguma coisa, ótimo. Aí começa a travessia a nado do Oceano Pacífico. So what? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Para que serve? Não, e depois, ele foi lançado, então, por exemplo, em 2016, aí vem a questão da evidência clínica, né? Porque daí a gente começa a usar clinicamente. Então, a gente tem acompanhado o desenvolvimento disso na pesquisa. E aí a gente vê, puxa, nossa, o treco é muito bom em pesquisa, em animal, com célula, em cultura. Beleza, agora, e clinicamente? Né? Então, aí que vem um outro desafio. Né? Então, a empresa também ela tem que encarar, e nesse ponto de vista, eu acho que realmente a FGM está de parabéns nesse sentido, de entrar num mercado que não era um mercado exatamente que ela estava acostumada, né? É uma empresa que se firmou muito em função dos clareadores dentários, hoje vende para mais de 100 países no mundo, né? Tá aqui pertinho em Joinville, e de repente, poxa, começou a acreditar na parte, né, biológica de reconstrução de tecido, biomaterial, entrou nisso, hoje está também com o sistema de implante dentário. Então, os pesquisadores, a empresa, né, no Brasil hoje, quem está gerenciando a empresa, é muito difícil ele ter um conhecimento de pesquisa que realmente leve ele a acreditar, que ele quer saber, no final das contas, o que ele vai lucrar. Né? Que é isso que interessa para ele. Tudo bem, isso é importante também, mas assim, acreditar num produto, né? Investir tudo isso, procurar fundo de pesquisa para poder desenvolver a coisa e daí lançar no mercado, tem mais esse desafio, a hora que começa a sair na clínica. O que a gente tem percebido? Né? O que eu tenho percebido? Que esse é um material que ele é bom por si só. Basicamente, eu não preciso adicionar muita coisa nele. Que é o que está acontecendo com grande parte dos outros, né, usando os agregados plaquetários, que a gente tem discutido aí. Né? Se os materiais são de, vamos pensar, qualidade biológica inferior, e eu coloco o agregado plaquetário para ajudar a acelerar o metabolismo, aí a qualidade do próprio procedimento em si melhora. Nesse aqui, eu vou quase que arriscar que não precisa. E às vezes acelerar demais é perder o material. Entende? Então, assim, eu estou usando ele basicamente hoje puro. Não estou colocando, já ensinei a usar, colocando com fator de crescimento e tal, mas realmente parece que não há essa necessidade. Né? O sangue local, o que você tem ali de fluido já é o suficiente. Né? Então tem essa outra curva, né, que vem da aplicação do material. Né? Daí você tem essa evidência clínica. Muda todo o parâmetro de pensar, eu faço o enxerto, em quanto tempo eu reabro? Material comum aí 6 meses, tal. Esse aqui, 3 meses, 4 meses, você já tem que estar abrindo. Você já tem, porque é mais rápido. Então, clinicamente, para o cirurgião, para o paciente, também é uma coisa ali, você tem que saber o tempo também de que você vai usar o produto, né? Quando você faz essa pergunta, a resposta é clara, certo? Porque o SWOT, no final das contas, objetivamente, você vai avaliar um produto, né? Se o cara demorar muito para responder o SWOT dele, ele não porcaria. Esse é o primeiro ponto de corte. Porque ele não sabe fazer certo. Então, se você tiver um produto muito bom, os caras vão dizer, não, cara, isso aqui, ele responde a necessidade do mercado. E a necessidade é essa. Você começa a dar de uma forma melhor. Não, tem consistência aí. Quando você começa a patinar, veja bem, puta, não sei. Não, veja, talvez seja bom. Nós estamos com um problema desse agora que é o seguinte. Inclusive, a defesa de tese de doutorado vai ser terça-feira lá no colégio. Boninho. Um cara muito inteligente. Ele criou um novo método. Que é um novo método de gastrostomia. Às vezes a gente tem que fazer um buraco no estômago e colocar uma sonda para pessoas que, por algum motivo, principalmente pessoas mais idosas e tal, tem um AVC e não consegue se alimentar. Se passou de 3 semanas a pessoa não consegue se alimentar pela boca, e tem uma necessidade de você colocar uma sonda pelo nariz para que a comida chegue direto através dessa sonda no estômago, a gente já começa a ter que pensar em gastrostomia. Gastrostomia, então, é um buraquinho que a gente faz no estômago, coloca uma sonda e a gente alimenta a pessoa por ali. Então você pega uma dieta líquida e injeta, vai direto no estômago da pessoa e ela consegue se alimentar. Veja, a gente precisa de alimentação para sobreviver, obviamente. Você pode ficar vários dias sem se alimentar, mas se você quer que o paciente se recupere de qualquer doença, você tem que dar comida para ele. Bom, beleza. Essa é uma necessidade.
gastrostomia. Gastrostomia hoje, na minha época, quando eu fiz residência, a gente sempre fazia cirúrgica. Abria a barriga do indivíduo, colocava uma sonda lá dentro, identificava o estômago, colocava uma sonda. Acabou isso. Acabou rapidamente. Nos últimos 20 anos, vem sendo feita por endoscopia. Você faz uma endoscopia, fura o estômago através da endoscopia e tal. E aí ele foi além. Aí que está. A ideia super interessante. O problema é o SWOT. Por que a gente precisa de endoscopia para fazer uma gastrostomia? Olha só que genial. Vamos fazer gastrostomia sem endoscopia. De que jeito? Ele criou na cabeça dele o problema. E criou na cabeça dele a solução. Por meio de ímãs. A ideia é genial. Porque se você colocar uma sonda que entra no teu estômago com um ímã lá dentro e um ímã por fora, você consegue jogar a parede do estômago através dessa atração magnética e você consegue, de fora para dentro, com anestesia local, colocar uma sonda lá dentro. E ele bolou tudo isso. Faz 3 anos que ele está... 3 anos não, desde faz uns 5 anos trabalhando nesse projeto. E agora, enfim, no final das contas, ele tem um trabalho experimental em animais. Finalmente a gente tem um trabalho experimental. O grande problema é... apesar de ter me envolvido completamente no projeto, eu estou na banca de doutorado dele. E eu estava lendo o trabalho dele, o final do trabalho dele, ontem. E a pergunta é essa. Cara, e daí? Para que serve isso? Desculpe, um troço barato, que me permite ver, fazer esse procedimento não às cegas, porque a gente está falando de fazer um procedimento às cegas, que sempre é ruim. Você não está enxergando o que você está fazendo. Então, talvez a ideia tenha sido muito boa, mas a gente não consegue responder para que ela serve. E se eu não tenho o para que ela serve, ela não vai ter mercado. Por outro lado... Alguém tem que usar, né? Mais ou menos. Aí que tá. Às vezes você tem essa dificuldade, mas eventualmente o mercado enxerga você melhor do que você está enxergando tecnicamente. É ou não é? As pessoas conseguem enxergar uma utilidade para aquilo. Se você perguntar para qualquer pessoa, falar para ela assim, ó, agora é o seguinte, você não vai precisar fazer endoscopia para fazer esse negócio. Na cabeça do leigo, fazer endoscopia é um inferno. E vou dar um grande exemplo que eu acabei de ver que eu estava fora do país. Criou-se um balão agora, que é um balão para perder peso, que é um balão que não precisa de uma endoscopia. Todos os balões que existem no mercado, um balão é um balão gástrico, uma espécie de uma bexiga que se põe dentro do estômago, e aquilo ali fica ocupando o estômago por dentro e a pessoa perde peso porque o estômago está com a impressão que o estômago está sempre cheio. Tem que ser feito por endoscopia, para colocar o balão, e uma endoscopia para tirar o balão. Tem uns caras de Harvard, são três judeus de Harvard, que tiveram a grande sacada de fazer esse troço sem endoscopia. O meu SWOT, falei, por que sem endoscopia? Olha só, cara. O balão, esse novo balão, é uma cápsula que você engole. E ela tem um tubinho. A partir do momento que eu sei que a cápsula está no estômago, faço um raio-x, a cápsula está lá, eu injeto o líquido para inflar o balão lá dentro, e eu não preciso de endoscopia. Isso não vai pegar. Nos países onde esse produto entrou, praticamente acabaram-se os outros balões por endoscopia. Sabe por quê? Porque para o paciente é a coisa mais legal do mundo. Para mim, como médico, por que eu vou fazer um troço às cegas se eu posso colocar um endoscópio lá e enxergar? Mas para as pessoas, o poder que tem isso daí, tanto é que o paciente já chega no consultório e fala, cara, eu quero a cápsula, eu não quero mais o balão endoscópico. E vocês não têm ideia do tamanho do mercado que é isso, cara. Vocês não têm noção do tamanho do mercado. Ele é bilionário, que é o mercado da obesidade. Ele é bilionário, com uma única grande... Duas, né? Primeiro é a cápsula engolida. E segundo, ela é biodegradável. Eu não preciso tirar. Aí com Quanto tempo ela dura? Hoje o balão é de 4 meses, mas eles estão desenvolvendo um balão de 8 meses. A gente resume isso em toda a tua aula. Universidade, gente tecnicamente bem preparada, plano de negócio, mercado, análise de mercado. E hoje eles estão com um produto que vai simplesmente, tem uns 10 balões no mercado endoscópicos, vão desaparecer. Vão desaparecer. Com grande sacada. Então o SWOT veio depois, porque a análise do mercado, assim, mas será que as pessoas vão querer? Todos querem. Ninguém quer fazer por endoscopia. Engraçado. Então tem muito disso também. É isso.